Vamos falar com o Theo Cury sobre esse assunto, porque o Theo já trazia esse alerta, essa orientação da Embaixada Brasileira, Theo, na semana passada, porque há 2 episódios aí, a morte de um líder do Hezbollah e também a morte do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, o que eleva a atenção naquela região. Exato, e tudo isso diz respeito também a uma participação do Hezbollah nessa guerra entre o Hamas e Israel. Então foram esses 2 fatos que fizeram com que uma série de países, entre eles o Brasil, isso já havia acontecido na quarta-feira da semana passada, a gente trouxe essa informação aqui logo de cara de que o governo brasileiro, por meio da representação diplomática em Beirute, alertava para os brasileiros que vivem no país que deixassem o Líbano e principalmente o sul do país, uma área dominada pelo Hezbollah. E depois disso, uma série de outros países começaram também a emitir esses comunicados a seus cidadãos que vivem no Líbano. E esses 2 fatores são a morte do Fuad Shukar, que era comandante do Hezbollah, a primeira alta liderança do Hezbollah a ter sido morta desde o início da guerra entre o Hamas e Israel. E na semana passada, um dia antes, algumas horas antes, na verdade, da morte de Fuad Shukar, a morte do Ismail Haniyeh, líder político do Hamas. Esses 2 fatos aumentam a tensão ali na região. E aumentam a tensão envolvendo o Hezbollah por conta da presença do Hezbollah no sul do Líbano, uma região que faz fronteira com o norte de Israel. Justamente por isso, a tensão na região faz com que as autoridades locais fiquem em atenção e emitam esse comunicado para que os brasileiros, no caso do nosso país, deixem o sul do Líbano, evitem viagens ao sul do Líbano e quem mora lá que se mude de lá por conta da possibilidade de um aumento de tensão na região. E 2 movimentos deixam isso muito claro. Essa ameaça feita pelo Irã, depois do assassinato do líder político do Hamas, que se encontrava no Irã. Então, há uma suspeita de que Israel foi responsável pelo assassinato, pelo bombardeio que levou à morte do Ismail Haniyeh, que morava no Irã, e por conta disso, o líder supremo do Irã, como a gente viu, anunciou que haverá uma vingança, uma resposta a Israel, que até então não havia reivindicado o ataque. Israel reivindicou, sim, o ataque que levou à morte do Fuad Shukar, que aconteceu nos arredores de Beirute, no Líbano. Então, esses 2 fatores deixam a região em alerta, em especial o sul do Líbano, onde atua de maneira muito forte, região dominada pelo Hezbollah, e também Israel, por conta dessas 2 mortes recentes que a gente viu na semana passada. Justamente por isso, então, diversos países, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Itália e o Brasil fizeram esse comunicado para que os seus nacionais, para que os seus cidadãos que vivem no Líbano deixem o país o quanto antes. Esse é o nível de instabilidade, de tensão na região por conta de eventos recentes que o Theo Cury traz para a gente. Há essas orientações no campo diplomático. Também há, nesse momento, uma grande movimentação militar naquela região, o que aumenta ainda mais toda essa tensão que o Theo nos descreve. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, inclusive, vai se reunir hoje com a sua equipe de segurança nacional para discutir a situação no Oriente Médio. A reunião deve acontecer por volta de 3 horas da tarde, horário de Brasília, na sala de crise da Casa Branca. A vice-presidente Kamala Harris também vai participar. E antes da reunião, o Biden vai falar por telefone com o rei da Jordânia. O rei Abdullah também manteve conversas com o presidente francês, Emmanuel Macron, sobre como aliviar esse risco de escalada na região. O Irã prometeu vingança contra Israel depois do assassinato do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, na capital iraniana na semana passada. Ismail Haniyeh estava no Irã porque participou da posse do novo presidente iraniano. Os Estados Unidos estão enviando forças americanas para ajudar na defesa de Israel caso a retaliação aconteça. A ajuda inclui um grupo de porta-aviões, um esquadrão de caça e vários navios de guerra. E os países do G7 emitiram um comunicado hoje pedindo aos países do Oriente Médio que diminuam a tensão na região. Sem citar diretamente a morte do líder político do Hamas na capital do Irã, o G7 disse que os eventos recentes ameaçam desencadear um conflito mais amplo. O grupo pede
para que todas as partes envolvidas se abstenham